Olá, esse é o Projeta Podcast e aqui a gente fala de seguro de vida e proteção financeira e eu tô aqui com a Bruna Nogueira, que é corretora de seguro, especialista em vida e previdência. Exatamente, olá. E com a doutora Letícia Andrade, advogada, especialista em família, né, doutora Letícia? Muito bem-vinda. Sim, muito obrigada, adorei o convite, estou muito feliz de estar aqui participando com vocês. E hoje a gente queria falar um pouquinho sobre os desafios, né? Tantos desafios que a gente tem aí para trabalhar a questão do seguro de vida. E um dos desafios é quando a gente, em tese, né? O ideal é a gente contratar o seguro para não usar, né? Mas existe o caso que a gente precisa usar, né, Bruna? Eu falo sempre que a probabilidade de tudo dar certo é sempre muito maior. Mas que é importante a gente estar prevenido, né, do imprevisto. E eu convidei a Letícia para cá porque ela tem uma história com o seguro. E quando a gente idealizou esse projeto, eu quero trazer para as pessoas um pouco mais de informação, para as pessoas entenderem a importância que é esse assunto. Não fugir do assunto, e sim estudar mais o assunto para poder encaixar isso dentro de um planejamento financeiro. Como a gente disse num podcast lá atrás, o planejamento financeiro, a base dele é a proteção. É ele que vai garantir que tudo o resto continue funcionando, mesmo que o imprevisto aconteça. Então, eu escutei a história da Letícia, e quando a gente idealizou isso, eu falei, quero levar ela para contar um pouquinho. Então, Letícia, vou deixar você conduzir, Kátia, mas conte-nos. Letícia, eu já começo aqui a conversar com você, já fico emocionada um pouco, porque eu conheço sua trajetória e sei da sua história, né? Mas queria que você me contasse, né? Um pouco assim, você já tinha um seguro de vida e você se encontrou numa situação de doença, né? Sim, eu acho interessante porque a gente vai para o passado agora. Então, quando eu tinha, há 11 anos atrás, mais ou menos, eu já estava com um filho pequeno e eu fiquei com a minha cabeça remoendo aquilo. E se eu faltar? O que vai ser se acontecer uma coisa mais grave comigo? Uma profissional autônoma, né? No mercado de trabalho. Detalhe bem importante. Com filhos pequenos. Meu segundo filho tinha acabado de nascer. E eu li uma revista, porque eu adoro ler, daquela americana Reader's Digest, né? E nela falou um caso de uma mãe que tinha tido câncer. E aquilo ficou na minha cabeça. Aí fui um dia numa outra corretora e eles me ofereceram um seguro mulher, que era prevenindo em casos de câncer. Eu falei, opa, vou fazer. Era barato, pela minha idade, fiz. E deixei lá, esqueci. Passaram-se 4 anos. Quando eu completei 39 anos, eu descobri um câncer de mama. E no começo você não pensa, nossa, que bom que eu tenho um seguro. Né? Você não pensa. Você está passando pelos exames, foi numa consulta de rotina, eu não esperava. A médica perguntou se eu sabia que eu tinha um nódulo, eu falei que não, que tudo parecia um nódulo, qualquer mulher também vai concordar comigo. Sim. Mas aí ela explicou a diferença, eu consegui entender no toque e falei, realmente está diferente. E a gente fez a pesquisa, fez a biópsia e 1 mês e pouquinho depois conseguiu concluir o diagnóstico para carcinoma ductal invasivo de mama. Bonito nome, mas não é muito bonito se passar por isso. Então, abre uma expectativa na sua vida de que você não sabe o que vai ser o amanhã. E você olha para sua filha de 5 anos e para o seu filho de 2. E fala, meu Deus, e agora? O que vai ser? Comecei a fazer todo o tratamento, a quimioterapia, e aí lembrei, opa, eu tenho um seguro. Acionei e fui agraciada, né, com o prêmio que me ajudou durante meu 1 ano e meio de tratamento a não ficar preocupada. Então eu sabia que eu não precisaria ficar correndo atrás de clientes, né, novos, de ficar naquela rotina estressante,
por conta disso. Você chegou a parar de trabalhar para fazer o tratamento ou você continuou, só que num volume menor? Eu continuei num volume menor. Aham. Eu consegui. Então, você teve essa tranquilidade de diminuir para se dedicar ao seu tratamento. Então, épocas que dava, eu ia Aham. para distração da cabeça, ou ia no escritório, atendia, conversava, mas eu pude pisar muito no freio. Totalmente. E assim, isso é uma tranquilidade bem maior. Claro que, se tivesse o evento morte, teria ainda uma outra cobertura, porque tem o evento descoberta e o evento morte. Isso então, eu não precisei utilizar o segundo evento. Uhum. Eu parei no primeiro, né? Isso que ela está colocando é muito legal, porque é uma cobertura diferenciada. Que não tem ligação com a outra. Legal. Então, ela teve um diagnóstico de câncer, ela pôde ter acesso à cobertura de doenças. E se a pessoa falta, ela também tem a outro família seguro. Também fica com... Então, ela não precisa ficar segurando aquele valor do prêmio para se acontecer de ela faltar, né? Se ela viesse a faltar, a família receberia a cobertura de ausência, que é a cobertura de morte. Inclusive, aconteceu uma coisa muito interessante, porque a faixa etária mudou durante o tratamento. Então, eu recebi... É prêmio, né? O prêmio. Cobertura. Eu recebi a cobertura... Capital segurado, Capital segurado em julho. Em outubro, mudou. E dobrou. Então, se eu viesse a ter o evento... morte após aquela mudança, ainda o benefício que meus filhos receberiam, que estavam cobertos, seria maior. Então, acho que é muito interessante a cobertura que o seguro te dá. Ele amplia, sabe, a possibilidade de você ficar tranquila. Não, se eu faltar, meus filhos não vão estar desamparados. Na época não era a BCL, a corretora, mas hoje eu sou uma segurada da BCL. Eu estou muito satisfeita, né, com o atendimento, e foi uma da entrevista que mais assim eu ficava em cima era perguntando, e as coberturas nos eventos? Não, hoje eu tenho essa consciência, né? Porque na primeira contratação isso nem não passou foi pela não passa. Seguro realmente para você não usar. Ninguém quer passar por isso. Não é uma coisa que você fala assim, eu vou fazer um seguro aqui porque eu vou tratar um tumorzinho daqui a uns 2 anos. Não era assim. E você não sabe se você vai sobreviver. Durante o tratamento, você convive com muitas pessoas, até melhores do que você, que não conseguem sobreviver ao tratamento. E você fica assim, por quê? Qual é a razão de tudo isso? Mas a gente, além de confiar em Deus, a gente tem que pensar em fazer o melhor possível para aqueles que a gente ama. O seguro, ele é para proteger aqueles que você ama. Então, assim, por que eu faço seguro? Primeiro, para proteger aqueles que eu amo. Segundo, se eu vier a faltar, eles possam ter pelo menos o que eu estaria lutando para fornecer para eles, para ajudá-los, que é a educação. Né? E depois o suporte, né, que é possível com essa educação. E também para... na ínfima hipótese de eu não conseguir trabalhar, de eu ser reduzida na minha capacidade laborativa, não ser um peso, eu ter como me manter. E isso ajuda até no processo de recuperação. É uma tranquilidade. Você ter essa tranquilidade, isso que a gente fala muito. Sim. Porque é a parte emocional e a parte financeira. Se você pode ficar só com uma parte, fique só com a emocional. Deixa a parte financeira resguardada com o seguro. Sim. Então, isso é importante que ela está falando, porque quando a gente começa a falar da cobertura de doenças graves, as pessoas falam, mas eu tenho seguro-saúde. Mas o seguro-saúde é para arcar com as despesas do hospital, com os médicos, com os tratamentos, cirurgias. Mas enquanto você estiver fazendo isso, quem vai estar trabalhando para que você receba? E é aí que o seguro entra. Não que você não possa utilizar esse dinheiro para você pagar hospital. Pode. Mas o intuito inicial... Melhor, exatamente. Porque é provado que quando você tem acesso mais rápido ao tratamento, né, até por conta de ter liquidez, de ter uma verba para aquilo...
o resultado ali aparece, a recuperação pode acontecer mais rápido, o resultado é melhor, né? Então, tem tudo isso, o que você vai fazer realmente com esse capital vai ser o que for melhor para você naquele momento. Então, ele não é congelado, você recebe e você trata ele como você quiser. E a Letícia tratou como um complemento da renda dela, enquanto ela não podia estar 100% focada no trabalho. Uhum. E isso te trouxe tranquilidade para o tratamento, né? Para tudo. Para a vida. Para ver meus né, filhos e saber que eles estavam amparados. O emocional, ele é tudo no seu tratamento. O psicológico é o fundamental. Claro que você precisa da medicina, você precisa do medicamento, mas se você não tiver com a mentalidade boa, com equilíbrio psicológico, você definha muito rápido. Tem dias bons e dias ruins. Não foi passear num parque de diversão, sabe? É uma medicação fortíssima, que ela destrói você. Eu não tinha esse cabelo, não tinha nenhum pelo no meu corpo. Então, eu fiquei realmente abatida, envelhecida. Eu usava tudo o que você sabe de um paciente de câncer, eu era. Eu cheguei no último grau. Caramba. Hoje a gente fala como sucesso oncológico, graças a Deus. E eu gosto de contar porque é um caso de esperança. Existe cura, principalmente na medicina preventiva. Eu peguei um tumor que não estava tão inicial assim, que a pessoa, ela pegou no início, era milímetros. Não. Ele estava já numa fase proliferativa alta e foi realmente um sucesso oncológico e principalmente divino. Mas eu também estava amparada pela previdência de estar amparada por um seguro. Então, a gente tem que se prevenir. Principalmente quando a gente depende do nosso trabalho para tudo. Sim. E a Letícia é uma exceção, porque ela se interessou pelo seguro, meu Deus. Mas foi aquela vozinha lá, né, quando seu filho nasceu, que você falou, e agora, né? E se eu faltar... Sempre tem um filho aí, né? Eu acho que as crianças... Tem um despertar muito grande quando você se torna pai, mãe. Eu costumo falar que um filho abre a fresta e o outro escancara a cortina. Tá? Então, é bem assim. Você começa a ficar mais pensativa, porque você sabe que aquele ser depende de você. E se você faltar? Né? É muito legal isso, porque também te inspira a ser melhor, tanto como pessoa, como ser humano, como profissional, porque você tem um ser para ser exemplo, né? E eu me preocupo muito em poder agregar valor à educação deles, não deixar desamparado. E estou na luta para conseguir criar seres humanos assim. Muito bom, Letícia. E uma coisa que eu queria puxar de você é o seguinte, depois, né, do processo que você se curou, agora você, felizmente, já tem alta, né? Sim, eu tenho alta do setor oncológico. A verdade é que qualquer pessoa que passou dos 39, né, ela tem que fazer um controle constante, mais rigoroso. Então, eu, como tive um diagnóstico desse tipo, eu tenho um motivo a mais para sempre estar fazendo um controle. Não significa mais que eu estou fazendo um controle oncológico, eu estou fazendo um controle que qualquer mulher tem que fazer anualmente, que é uma mamografia e um ultrassom de mama. É a mesma coisa de útero. Então, é um cuidado que toda mulher precisa ter com ela mesma. São doenças que hoje têm cura pela medicina. Então, a gente tem que aproveitar órgãos que estão cada vez mais com sucesso nos diagnósticos, quando a medicina é feita a medicina preventiva. Então, qualquer doença hoje em dia, seja a da mulher como do próprio homem, o seguro cobre, não cobre, Bruna? Cobre. Então. Hoje o seguro... Na época, ela fez a contratação do seguro mulher, que era exclusivo, especificamente para diagnóstico de câncer. Hoje já existe uma cobertura muito mais ampla, né? Que cada ano que passa, o seguro ele agrega ainda mais valor. Né? Então, hoje, você, nas doenças graves, você tem câncer, infarto, AVC... transplante de órgão, tem queimadura, paralisia de membro, né? Então, dependendo da seguradora, chega a 27
coberturas de doenças graves. Agora, minha dúvida é o seguinte, ela já passou por uma doença grave, já recebeu o prêmio, como que é refazer esse seguro? Ela consegue fazer de novo um seguro de vida? Tudo depende da análise da seguradora. Nós estamos agora num processo de aceitação. Ela teve a alta, pegou todos os questionários, nós fizemos a proposta e a gente está aguardando um parecer da seguradora. Né? Aí, como a gente já disse, a seguradora pode agravar o valor, né? Quando a gente fala agravar, é aumentar o valor, se ela entender que existe um risco maior. Mas existe chance, sim, de aceitação. Bacana. Até porque ela já está curada. E como que você se sente, assim? Porque a primeira vez você fez meio no susto. Agora você realmente quer fazer... você, de novo, quer fazer um seguro de vida. Na verdade, eu quero fazer um seguro mais amplo, porque eu continuei coberta pelo outro seguro. Então, aí, o que aconteceu? Eu mudei para a BCL porque o seguro dela é um mais amplo. Então, qual que é a minha ideia? Proteger não só, no caso diagnóstico, como essas outras doenças. As doenças. Então, na verdade, você amplia a cobertura. Também no caso de não poder trabalhar, tem a renda mensal, né, no período de um ano. Então, são alguns aspectos muito interessantes. A gente incrementou esse seguro, até porque, de novo, não é mais o que era há anos atrás. Hoje em dia, existe coisas que acho que até para ajudar as pessoas a entenderem que né? Porque eu falo assim, as pessoas não acham que vão morrer, não. Morrer é algo muito distante. Graças a Deus é que continue assim, né? Pensar positivo sempre bom. E aí a seguradora colocando coberturas que a pessoa conseguia assimilar melhor, né? É muito mais fácil você quebrar um braço e não conseguir trabalhar e ter que ficar afastado. E você receber isso do seguro. Eu tenho casos assim. Tive um caso de um dentista e precisou fazer uma biópsia e ficar 30 dias afastado. Eram 30 dias sem gerar renda. O seguro garantiu a renda daquele mês para ele. Né? Você tem um caso de um tatuador também, que é interessante, não é? Sim, é um tatuador que ficou internado por conta de uma doença no coração. E aí ele ficou 27 dias internado. E aí ele tinha R$200 de diária de cobertura, recebeu aí os seus quase R$6.000 naquele mês. Né? Imagina, seria um mês zerado. Então, para o tatuador é assim, para o dentista pode ser assim, para o médico. Então, profissionais de saúde. A gente ouve falar do seguro da mão. O seguro da mão nada mais é do que um seguro de proteção de renda feito especificamente com esse olhar. Né? Hoje, um médico, cirurgião, que perde o movimento de pinça, um dentista que perde esse movimento de pinça, ele não consegue mais fazer cirurgia. E isso diminui a capacidade dele gerar renda. Né? Um médico cirurgião tem uma renda, e se ele passa só consultório, passa a ser outra renda. E daí também entra o seguro de proteção financeira. Né? Então, assim, está evoluindo, a gente está conseguindo trazer esse olhar para as pessoas. Existe ainda muito trabalho a ser feito. A Letícia é fora da curva, né? A gente brinca que fala que quando a pessoa liga para fazer seguro de vida, a gente fica até assim, né? Tá ligando para fazer um seguro de vida? Porque realmente não é comum. O comum é eu ligar para você, pedir um tempo da sua agenda para eu despertar você para algo que você não parou para pensar ou que você não quis ouvir e trazer isso de uma forma leve. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara. Eu estou voltando para as outras coberturas. Exatamente. Eu, graças a Deus, assim, fiz um tratamento 1 ano e meio, com as quimioterapias eu tive um resultado muito bom. Com ela, o tumor sumiu com a quimioterapia, eu continuei o tratamento, fiz a cirurgia de segurança, para tirar as margens. Foi todo negativo, meus laudos, foram, né, todos negativos meus laudos, e eu continuei o tratamento até o fim.
Então, o meu caso é um caso realmente fora da curva também. Segui e ia tranquila para o meu tratamento lá de retorno. De 1 ano de 3 em 3 meses, legal. 6 em 6, também fui. 1 ano em 1 ano. Fui. Pandemia deu um pouquinho de atrapalhou. Mas fui. De qualquer jeito. E agora, quando eu fui, ainda tinha falado, Bruno, eu vou no retorno na minha oncologista, vou levar o questionário, né, que precisa ir para o seguro. A gente já tinha deixado tudo organizado, certinho. Quando eu chego lá, a oncologista olha para mim e fala assim, vou te dar alta. Eu, oi? Que maravilha. Alta? Ela falou assim, mas eu já não estou? Ela falou assim, não, mas é que agora você não vai precisar mais vir aqui. Porque, para mim, eu já considerava que eu estava em manutenção, segurança e legal. Para mim, não teria problema ir anualmente lá. Porque eu acho que se cuidar faz parte. Mas faz parte também pensar em outras possibilidades. A idade vai avançando, o coração também já vai cansando. A gente tem que estar preparado para eventos que, infelizmente, podem acontecer. Mas não que eu falar, você está caçando as coisas. Não. É segurança. Segurança para as pessoas que você ama e para você mesmo. Perfeito. Muito fora da curva, né, Bruno? Muito fora da curva. Parabéns, A gente Letícia, precisa, exemplo. de mais uns 30% de pessoas que pensem como ela e que tenham essa atitude de realmente buscar algo que faz muita diferença se o imprevisto acontece. Isso eu posso te garantir. E a gente fala muito, né? A gente está falando assim, do despertar ser com os filhos. Mas hoje, quando você é uma pessoa solteira, se você tem um evento, uma doença, né? Além de você depender de outra pessoa que não vai ser aquela pessoa da sua família, né? Né, o seu marido, filhos, você vai depender ainda do seu pai, da sua mãe. E então o solteiro também ter esse olhar, dessa preocupação de não depender financeiramente e também de cuidados pessoais de outras pessoas, de ter essa liberdade. Então, quando a pessoa fala que ela é solteira, fala para mim, eu sou solteira, eu falo, você também precisa, talvez até mais do que outros. E jovens, porque hoje se acontece alguma coisa com uma pessoa de 20 anos, uma invalidez, por exemplo, olha quanto tempo ela ainda tem de vida. Sim. E como que ela vai passar esse tempo todo sem uma proteção, sem algo que traga para ela uma rentabilidade mensal, né? No seguro de proteção financeira, a gente trabalha muito com um capital que, aplicado, te trará uma rentabilidade mensal que você consiga viver. Então, só o seguro de proteção financeira pode garantir. Perfeito. Um outro fato que eu acho que precisaria muito ser considerado, nós estamos aqui entre mulheres, mas entre amigas, entre amigos, círculos de amigos, de amizade, círculos profissionais, seria a conversa rolar tranquila, assim, sobre esses assuntos. Por quê? Porque às vezes você vê, assim, entre os seus amigos, que as pessoas não se preocupam. As pessoas não estão pensando no futuro. E isso a gente não está dizendo nem só com relação a seguro, até mesmo previdência e outras questões. Por que é importante isso? Porque você está na sua manicure, está ali conversando com ela. Ela também tem filhos, também precisa de uma proteção. E tem seguro, gente. Quando você é jovem, é tão barata a cota. Esse seguro que eu recebi na época, eu não pagava nem R$100 por mês. E me garantiu uma proteção. Então, bacana. Eu acho que você pensar, olha, vocês são jovens, saem por aí, se divertem, natural que seja assim, mas pense em conversar com a corretora de seguro, tá protegido, pense em se cuidar, sabe? Se oriente com um profissional de direito, o que você precisa ter dúvida, se oriente com um corretor de seguro, porque hoje em dia, a gente só pode ajudar o próximo com orientação. Sim. É educação, né? A educação. No final das contas, seguro de vida é sobre proteção financeira e educação financeira. Sim, é isso. Né? Ter essa percepção da importância de você ter, para além da sua reserva de emergência, uma proteção que vai garantir que você não vai mexer na sua reserva. Exatamente. E um bate-papo num café resolveria muitas vezes a vida da pessoa. Não, você contar essa história, uma pessoa escutar essa história e falar assim, olha, vou pensar mais em procurar um seguro.
e realmente ajudar o próximo. Doutora Letícia, você está sempre bem-vinda a contar essa história para a gente aqui no nosso projeto. E motivar pessoas a tomar decisões que podem mudar o rumo de imprevistos. Muito legal. Muito legal. Esse foi o Projeta Podcast. A gente está sempre por aqui. Volte sempre aqui. A gente fala sobre seguro de vida e proteção financeira. Isso aí.